Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de desenvolvimento de temas para o WordPress com o framework Bootstrap. E nesta aula nós vamos estudar como que o WordPress funciona internamente. A partir de agora, eu vou partir do pressuposto que você possui uma pasta em c:/champ/htdocs/wordpress. E também que para você acessar o WordPress pelo navegador, basta você acessar o link localhost/wordpress. Então, é importante que nós tenhamos esses diretórios em comuns. Do contrário, pode haver confusão. Às vezes, mesmo que você tenha um servidor local e que você trabalhe de uma forma diferente com o WordPress, às vezes é interessante que você monte um ambiente como nós fizemos aqui na aula, somente para evitar problemas. Até porque, se você fizer tudo que nós fazemos em aula, o resultado sempre será o mesmo. Voltando aqui para o nosso slide, quando nós acessamos pelo navegador a URL que está configurada dentro de um servidor e esta está apontando para a pasta do WordPress, o que irá acontecer é o que nós vamos estudar aqui nesse slide. Então, vamos supor que nós tenhamos um servidor e dentro desse servidor nós temos uma pasta raiz do WordPress. Esta pasta raiz, ela está sendo apontada pelo domínio meusite.com.br. Então, quando o nosso servidor receber uma requisição de que um usuário está acessando o website meusite.com.br, o Apache irá direcionar essas requisições para a pasta raiz do WordPress. Então, partindo do princípio que um usuário está acessando o domínio meusite.com.br, essa é basicamente a sucessão de eventos que irá ocorrer. Inicialmente, o servidor recebe uma requisição. Em seguida, o servidor Apache verifica o que está contido dentro do arquivo htaccess, que está contido na pasta raiz do WordPress, ou seja, na raiz do site meusite.com.br. Partindo da premissa que esse arquivo não foi alterado, então a requisição será enviada para o arquivo index.php, que está contida na pasta raiz do WordPress. Feito isso, o WordPress irá verificar se essa não é a primeira vez que alguém está acessando o site, ou seja, o WordPress irá verificar se o arquivo PHP que contém as configurações do site, ele existe ou não, e baseado na existência desse arquivo, ele irá fazer uma requisição para o banco de dados, perguntando qual é o tema que está definido por padrão. Feito isso, ou seja, após ser verificado qual o tema que está definido por padrão, é que então será tomada a decisão de invocar o tema que está definido por padrão. Então, partindo do pressuposto que nós tenhamos dois temas definidos, na situação em que o tema 1 estiver ativo, a requisição será enviada para o tema 1. Senão, a requisição será enviada para o tema 2. Então, a partir do momento que o arquivo index.php, que está contido na pasta do tema 1, for invocado, será a responsabilidade deste produzir a resposta que será enviada para o usuário da internet que fez a solicitação. Então, a parte mais importante que nós temos que aprender nessa aula é que todas as requisições que forem feitas para o WordPress que não estejam relacionadas com a parte administrativa irão entrar pelo arquivo index.php, ou seja, esse é o arquivo de entrada do WordPress, e será através desse arquivo que as próximas decisões e processamentos que o WordPress irá fazer irão ocorrer. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que o arquivo index.php, que está na pasta raiz do WordPress, é que irá receber todas as requisições, tanto de página, pesquisa, ou então quando o usuário adicionar um comentário, todas essas requisições irão entrar obrigatoriamente pelo arquivo index.php. Quando o arquivo index.php for inicializado, ele irá procurar no mesmo diretório pelo arquivo wp-load.php. E a partir do momento que o arquivo wp-load.php é iniciado, é que as próximas decisões, como por exemplo, a verificação de qual tema está ativo e a subsequente invocação do arquivo index.php contido dentro desse tema, é que irá ocorrer. Então, todos os temas irão conter obrigatoriamente um arquivo de nome index.php. Da mesma forma, nós temos que toda pasta WordPress irá conter um arquivo index.php. Então, é importante que nós tenhamos atenção para não confundir o index.php que está contido na pasta raiz do WordPress com o arquivo index.php que irá estar contido dentro de todos os temas, indiferente se for um tema padrão do WordPress ou então um tema que nós viermos a desenvolver. Aqui nós temos a pasta que está contida dentro da pasta htdocs, ou seja, a pasta que está contida em c:/champ/htdocs/wordpress, e aqui nós temos a respectiva lista de arquivos. A primeira pasta que está contida na pasta do WordPress é a pasta wp-admin, ou seja, wp significa WordPress,
porém escrito de maneira resumida, -admin. Então, na pasta wp-admin é onde estão contidos todos os arquivos que são utilizados na parte administrativa do WordPress, ou seja, no painel de controle, onde nós fazemos as configurações do nosso site e também onde nós cadastramos as postagens, as páginas, as categorias, definimos qual o tema que deve ser utilizado, quais plugins que devem estar ativos, etc. A próxima pasta que nós temos é a pasta WP Content, que nós já iremos estudar. A próxima pasta é WP Includes. Dentro da pasta WP Includes é onde estão contidos os arquivos que fazem parte do WordPress, porém não fazem parte diretamente da parte administrativa do WordPress. Então, dentro da pasta WP Includes é onde normalmente nós iremos encontrar arquivos de terceiros ou então algumas bibliotecas que o WordPress utiliza e vários outros recursos que fazem parte da instalação do WordPress, porém esses arquivos, ou melhor, esses códigos, eles não fazem parte somente da parte administrativa, somente para a definição do tema, etc. Então, a pasta WP Includes é uma pasta sortida, onde está contido grande parte da programação do WordPress. Em seguida, nós temos o arquivo htaccess, que como nós já estudamos, é o arquivo utilizado pelo Apache para verificar quais são as configurações do ponto de entrada dessa pasta. Em seguida, nós temos o arquivo index.php, que é o arquivo principal do WordPress e é também o ponto de entrada para todas as requisições, desde que essas não sejam da parte administrativa. E toda vez que o arquivo index.php é invocado, o mesmo irá chamar o arquivo wp-load, ou seja, o arquivo que contém o código que verifica se o arquivo wp-sitting já está criado. Caso o mesmo não esteja, é iniciada a instalação. Do contrário, é verificado qual tema que está ativo e então é invocado o arquivo index.php desse tema. Aqui nós também temos o arquivo wp-login, que é uma das formas que nós temos para entrar na parte administrativa do WordPress. Então, o arquivo index.php é o arquivo principal. Este chama o arquivo wp-load e a partir desse é que será definido qual é o tema que está ativo e então será invocado o arquivo index.php desse tema. Por fim, nós temos a pasta WP Content, ou seja, a pasta que contém todos os programas de terceiros que estão instalados no nosso WordPress. Então, por exemplo, é aqui dentro onde ficam os plugins, é aqui dentro onde ficam os temas, também é aqui dentro onde está contido a tradução do WordPress e também aqui dentro contém a pasta que é utilizada para quando nós fazemos atualização do WordPress. Então, a pasta Upgrade é a pasta que irá conter alguns arquivos temporários para quando está sendo feita a atualização do WordPress. O arquivo index.php contido na pasta WP Content é um arquivo em branco, ou seja, o mesmo não contém qualquer código. Então, voltando para o ponto de entrada, nós temos que o ponto de entrada do WordPress é pelo arquivo index.php, em seguida é verificado qual tema que está ativo, e então é invocado o arquivo index.php do nosso tema. Então, todos os temas que nós tivermos numa instalação do WordPress, eles estarão contidos dentro de uma pasta separadamente. Como nós podemos ver aqui, nós temos os 3 temas que vêm por padrão no WordPress. E assim, nós temos que cada tema possui a sua pasta. Ou seja, todos os arquivos pertencentes ao mesmo tema deverão estar contidos dentro de uma única pasta. Então, por exemplo, vamos entrar aqui na pasta do tema 2015. Se nós olharmos os arquivos, nós vamos encontrar obrigatoriamente o arquivo index.php. Se nós entrarmos no nosso próximo tema, nós iremos encontrar o arquivo index.php também. E da mesma forma, nós iremos encontrar aqui o arquivo index.php. Então, como nós já estudamos, o ponto de entrada aqui pelo arquivo index.php, que está contido na raiz do nosso site, ou seja, na pasta de instalação do WordPress. Em seguida é verificado qual tema que está ativo e então é invocado o arquivo index.php, que estará contido dentro da pasta do tema, que foi definido como por padrão. E é isso que foi representado aqui nesse slide. Ou seja, nós temos o ponto de entrada, em seguida o arquivo index.php é invocado, a partir deste será definido qual tema que está ativo e então será invocado o arquivo index.php contido na pasta raiz do tema, ou seja, o arquivo que é obrigatório na criação de qualquer tema. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!